Boa noite, amigos cooperados, diretores. Então vamos dar início à nossa Assembleia Geral Ordinária 2022, exercício 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Sua presença é fundamental para nós. E você que está aqui é protagonista e acredita, como nós, que juntos podemos fazer mais por um mundo melhor, começando pelo desenvolvimento empresarial e econômico das pessoas que vivem em nossa região. Juntos podemos criar uma assembleia, nessa assembleia um impacto positivo, ainda mais poderoso na vida de todos ao nosso redor. E a sua participação hoje, nas nossas decisões, nos torna ainda mais eficientes e fortes. Vivemos tempos difíceis e, definitivamente, é hora de seguir em frente. É preciso buscar a recuperação de tudo aquilo que foi perdido durante praticamente 2 anos. Acentua-se, portanto, nossa missão como cooperativa financeira em buscar alternativas de crédito e serviços que venham a atender a demanda atual e futura, com uma gestão voltada à administração de riscos, visando a segurança dos ativos da cooperativa. Continuamos nossa missão de levar a justiça financeira às nossas comunidades empresariais. Agradeço a presença de cada um. Tenham todos uma ótima noite. Bom, dando início, eu quero convidar para compor a mesa o Dr. Marcelo Fiorani, que será o secretário da nossa Assembleia. E também está conosco o senhor Fernando da Silva, que é da Centralização Contábil da Central Secresp. Vamos então à leitura do edital e demais apresentações da ordem do dia na sequência. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os cooperados presentes. Edital de convocação. Assembleia Geral Ordinária Digital. O presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região, Sicob, a Sicredi, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.397, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada em 26 de abril de 2022, às 16h30, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados. Às 17h30, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados, mais um. Ou, às 18h30, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 1. Prestação de contas do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021, compreendendo relatório da gestão, balanço patrimonial, demonstrativo de sobras ou perdas, parecer do Conselho Fiscal e relatório de auditoria externa. 2. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2021 e sua fórmula de cálculo. 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, FATES. 4. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração. 5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal. 6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da diretoria executiva. 7. Aprovação da atualização da política de sucessões dos administradores do Sicob. 8. Comunicados de assuntos gerais sem deliberação. Americana, 14 de abril de 2022, Márcio Rogério da Silva, presidente do Conselho de Administração. Bom, pela ordem, vamos agora à apresentação do relatório de gestão exercício 2021, com a presidente da diretoria executiva,
senhora Karen de Araújo Martins Miller. Boa noite a todos, boa noite ao presidente do Conselho, senhor Márcio Rogério da Silva, e demais conselheiros de administração, Conselho Fiscal, aos colaboradores e associados pela participação. Agradeço também a participação do senhor Fernando, da Centralização Contábil Secresp, e ao empenho da secretária Ângela Teles na condução dos trabalhos para a realização da AGO. É sempre bom lembrar que todos esses resultados devem-se a uma administração séria, idônea e, mais do que isso, compartilhada, onde todos os diretores, conselheiros, colaboradores e associados são responsáveis por essa trajetória. Trabalhamos para construir uma instituição sólida e presente para atender nossa visão em ser reconhecida como a principal instituição financeira propulsora do desenvolvimento econômico e social dos associados. Vamos agora à apresentação do relatório da gestão de 2021. Resultados ativos. 2020 nós tínhamos R$ 52.615.344 e em 2021 nós terminamos em R$ 67.946.878, um crescimento em relação a 2020 de 29,14%. Patrimônio líquido, que é composto pelo somatório do capital social mais reserva legal e sobras acumuladas, 2020 nós tínhamos R$ 8.354.485 e em 2021 nós terminamos com R$ 9.193.458, um crescimento de 10%. Evolução do patrimônio líquido. Tivemos uma significativa evolução de 2014 a 2021, onde em 2014 tínhamos R$ 2.499.859 e terminamos o ano de 2021 em R$ 9.193.458, representando um crescimento no período de 267,76%, o que representa na média ano 33,47%. O resultado bruto de 2020 foi de R$ 1.084.797, a participação dos funcionários R$ 86.627, o pagamento de juros ao capital, que é 100% da Selic, R$ 298.045, o FATES, que é 10% das sobras, R$ 70.012, a reserva legal, que é 20%, R$ 140.024, ajustes de exercício anteriores, R$ 181.541. As sobras do período foi de R$ 671.628, um retorno de 11,80% sobre o PL. Pagamento de juros ao capital. Foram creditados aos cooperados a título de juros ao capital próprio no ano de 2021 R$ 298.045, significando um rendimento de capital de 100% da taxa Selic, média de 2021 em 4,44%, valorizando assim o patrimônio em cotas de cada cooperado. Pagamento de juros ao capital. De 2015 a 2021, nós pagamos de juros ao capital o total de R$ 1.931.608, uma média ano de 276 mil aproximadamente. Indicadores de performance, depósito totais. Em 2020, nós tínhamos 42.545.000 e terminamos 2021 com 56.849.000,
um crescimento de 33,62%. E eles estão distribuídos assim: depósito à vista em 2020 eram 14.458.000 e em 2021 nós terminamos com 18.659.000, que representa um crescimento de 29,06%. E o depósito a prazo em 2020 eram 28.087.000 e em 2021 nós terminamos com 38.190.000, que representa um crescimento de 35,97%. Nessa tela a gente consegue ver a concentração dos 50 e dos 10 maiores depositantes. Os 50 maiores depositantes em 2020 eram 25.165.000, que representava 59,66%. E em 2021 nós terminamos com 34.047.000, que representa 60,42% do total dos depósitos. Os 10 maiores depositantes em 2020 eram 11.974.000, que representava 28,39%, e em 2021 nós terminamos em 16.447.000, que representa 29,18% dos depósitos. Evolução dos depósitos totais. Em 2014, nós tínhamos R$ 10.625.810 e terminamos o ano de 2021 em R$ 56.849.428, sendo no último ano, de 2020 a 2021, um crescimento de 33,62%, que representa R$ 14.303.869. Carteira de crédito. Em 2020, nós tínhamos uma carteira de crédito de R$ 25.749.957 e terminamos em 2021 em R$ 28.509.321, representando um crescimento de 10,72%, com a seguinte classificação. Em 2020 eram R$ 16.778.555, que representava 65,16%, classificados em AA, A e B. E em 2021 nós terminamos com R$ 20.337.899, que representa 71,34%. Em 2020, nós tínhamos R$ 8.971.402, que representava 34,84%, classificados em C, D, E, F, G e H. E em 2021, nós terminamos em R$ 8.171.422, que representa 28,66%. com uma melhora de 6%. Nessa tela, a gente consegue ver a concentração dos 50 e dos 10 maiores tomadores. Os 50 tomadores em 2020 eram 12.806.000, que representava 49,15%. E em 2021, nós terminamos em 13.344.000, que representa 46,39%. Os 10 maiores tomadores em 2020 eram 4.747.597 que representava 18,44%. E em 2021 nós terminamos em 5.169.871 que representava 17,97% da carteira de crédito. Evolução da carteira de crédito.
2014 nós tínhamos 6.435.000 e terminamos em 2021 em 28.509.000, representando um crescimento de 343%, sendo no último ano de 2020 a 2021 um crescimento de 10,72%, média ano 43%. Operações vencidas acima de 90 dias. Devido à pandemia, tivemos alguns casos pontuais onde, em janeiro, tínhamos o INAD 90 de 4,87, com pico de 8,01 em agosto e terminando o ano com 6,15%, com uma melhora de 1,86% em dezembro, o qual já está voltando à normalidade. Receita da intermediação financeira. Em dezembro de 2020, 4.737.598 e em dezembro de 2021, 5.797.437 reais, um crescimento de 22,37%. Receita da prestação de serviço. Em dezembro de 2020, R$ 1.061.973 reais e em dezembro de 2021, R$ 1.280.512 reais, um crescimento de 20,58%. Nessa tela, nós temos uma simulação do rendimento das cotas de um cooperado que no ano de 2008 adquiriu o valor de 10.000 cotas. E hoje ele tem na sua conta capital R$ 29.995, uma rentabilidade de 199,95%. Nossa cooperativa. Ao fim de 2021, nosso quadro social registrava 2.364 cooperados entre as cidades de Americana, Limeira, Iracemápolis, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Sumaré. Ao operarem com a Sicoob Sicredi, quando comparado ao sistema financeiro nacional, nossos cooperados economizaram em operações de crédito 2,5 milhões, nos custos e tarifas 2,1 milhões, o que significou renda média agregada de R$ 3.385 por cooperado. Isso demonstra o compromisso da Sicoob Sicredi com o verdadeiro espírito do cooperativismo. O quadro de colaboradores era composto em dezembro de 2021 por 21 colaboradores. A Sicoob Sicredi é estruturada com uma diretoria executiva eleita pelo Conselho de Administração com mandato de 3 anos e pelos Conselhos de Administração e Fiscal com mandatos também de 3 anos, com a obrigação estatutária de renovação de 1/3 de seus membros e eleitos em Assembleia Geral Ordinária. Em nome da diretoria executiva, agradecemos a presença de todos e encerramos aqui nossa apresentação do relatório da gestão de 2021. Boa noite a todos. Prezados cooperados, passamos por momentos difíceis, mas embora todas as dificuldades que nós tivemos na pandemia, com toda a complexidade, acho que nós tivemos números bastante satisfatórios. Eu quero avisar que no final da apresentação do Fernando, que vai apresentar o balanço, nós abriremos para perguntas e dúvidas. Mas antes de eu passar a palavra a ele, eu quero dizer que a votação será feita no final. E é importante que todos tenham em mão o número do CPF e, para quem tem conta PJ, o número do CNPJ, que será preciso no processo de votação. Então já tenha em mãos, que vai ser importante, a votação será feita no final. Então quero convidar agora o senhor Fernando Silva, responsável contábil da Secresp, para apresentar o balanço.
Boa noite a todos os cooperados. Boa noite, sou o Fernando, responsável pela contabilidade do Cicobi Sicredi e representando aqui o Cicobi Central Secresp, faço os agradecimentos à diretoria, o diretor do Conselho, Márcio, pelo convite. Vamos iniciar aqui agora. Como o relatório de gestão ele foi bem conclusivo e já apresentou os grandes números, a gente vai decorrer aqui sobre as demonstrações contábeis. E nós vamos aqui... Importante destacar que o balanço ele foi publicado e está em acordo a toda a regulamentação do Banco Central, Conselho Regional de Contabilidade e também sobre as regulamentações da Receita Federal no âmbito tributário. Quero fazer alguns destaques aqui na estrutura do balanço. O balanço na parte do ativo e passivo, ele decorre pela liquidez. Então, primeiramente, disponibilidade, instrumentos financeiros, né, que são em relações às aplicações financeiras e operação de crédito, e depois vem decorrendo os demais assuntos, ok? Vou dar o destaque aqui com relação a instrumentos financeiros, podemos verificar aí que 52 milhões aí dos ativos estão nesse grupo, que representa 99% do total do balanço, que são aplicações financeiras em RDC no Cicobi Central Secresp e também questão de aplicações em fundos da Secresp. Importante destacar aqui que os recursos da cooperativa também estão aí todos dentro do sistema, né? Trazendo aí um risco baixo aí com relação aos volumes financeiros. Destacamos aqui também a operação de crédito, um crescimento aí de 41%, fechando com 25 milhões, destacando aí os maiores variações do ativo. Importante destacar que esse crescimento dos instrumentos financeiros, ele vem por conta do aumento dos depósitos. Então, temos aí um crescimento de 34% dos depósitos, que são as captações, né, dos cooperados, e esses valores eles estão aplicados na cooperativa ou estão emprestados aí para os cooperados. Também gostaria de destacar um segundo grupo, que é em parte de investimento. A cooperativa aí teve um crescimento de 79%, e é importante destacar aqui que os investimentos estão atrelados aí a capital no Cicobi Central Secresp e no Bancob, que são investimentos dentro do sistema cooperativista. Com relação a outras fontes de... Desculpa. Ok. Vamos destacar aqui também a parte do patrimônio líquido, que em 2021 aí fechou com 9.193.000, né? Um crescimento aí de 10%, composto aí no capital social, reserva de sobras e sobras acumuladas em 671 mil. Passando agora para a estrutura de demonstrações e sobras e perdas, aqui nós temos um grande bloco aqui, o inicial, que é o resultado bruto de intermediação financeira, que essa receita era oriunda das operações de crédito, que teve aí um crescimento de 22% comparado a 2020, e também sobre o resultado das operações de títulos e valores imobiliários, um crescimento aí de 126%. Importante destacar que esse impacto aí foi por conta de questões econômicas, né? Que em 2020 teve uma queda significativa e gradativamente em 2021 foi se ajustando, e a gente percebe aí que mais para o final de 2021, do total de receita de 1.602.000 em 2021, 1.219.000 foi no segundo semestre. Partindo para o segundo bloco de demais receitas, a gente tem um destaque aqui em receitas de prestação de serviço,
onde a cooperativa teve um crescimento de 20%, fechando aí uma receita de 1.280.000. Essas receitas ela é oriunda dos serviços do banco, então é mais um produto que vem crescendo aí na cooperativa fora a carteira de crédito. Receitas aí com convênios, comissões, rendas de convênios, comissões de seguros, que também contribuem aí com o crescimento dessa receita. Aqui também nós destacamos aqui a questão das despesas de pessoal, que a cooperativa teve aí uma redução de 1,7%, né? E aí, se a gente for comparar que o indicador que controla as despesas pessoais é o IPCA, no exercício de 2021 teve um aumento de 10,6%. Então, a cooperativa conseguiu ter um desempenho muito bom aí, contribuindo aí para o resultado da cooperativa. Com relação às despesas administrativas, a cooperativa teve um crescimento de 5%, fechando aí um total de despesa de 2.499.000, mas aqui, senhores, é importante destacar que também no exercício de 2021, o indicador que regula toda essa parte de serviços, o IGPM, ele teve um crescimento de 17,78%. Então, se nós analisarmos aí uma questão de crescimento real, a cooperativa, na verdade, teve uma redução aí de aproximadamente 15,78% em cima das suas despesas administrativas. Aqui voltando aqui nas demonstrações do resultado, só para a gente decorrer as demais linhas, nós temos aí também o grupo de provisões, né? Outras receitas e despesas operacionais, sem grandes variações, fechando a parte aí de sobras de 858.000. E aí, após o pagamento dos juros ao capital, a cooperativa teve aí um resultado, e aí o importante destacar aqui nas demonstrações de sobras e perdas, que as sobras aqui apresentada é do resultado operacional. Após esse valor, ainda tem as deduções aí das destinações legais, FATS e reserva, para compor as sobras final que vai ser destinada em assembleia. Partindo para as nossas demonstrações de mutação do patrimônio líquido, importante destacar aqui que essa demonstração ela demonstra toda a variação que ocorreu dentro do PL da cooperativa. Então, dentro dessa primeira linha, a gente destaca aqui a questão da movimentação do capital e podemos verificar que em 2021 a cooperativa teve mais deduções de capital do que integralizações, isso muito por conta de uma ação que a cooperativa fez para liquidação de operações de prejuízo, ou seja, uma redução de capital para que possa recuperar aí de operações aí em atraso. Então, o que contribuiu para o aumento de capital social dos cooperados foi a destinação de sobras do exercício anterior, de 230.000, e também o pagamento dos juros ao capital, que ele incorpora o capital aí de cada associado. Aqui para a nossa direita, né, passando aqui para a reserva legal, então esse 140.000, ele é o percentual de 20% em cima do resultado operacional da cooperativa, aumentando a sua reserva. E a composição de sobras acumuladas, que foi apresentado ali no relatório de gestão, ele está composto aqui no patrimônio com umas sobras de 998, menos as deduções de provisão de juros ao capital, menos as destinações de sobra e mais os ajustes de exercícios anteriores, compõem aí as sobras da cooperativa em 671.000. Aqui eu gostaria de apresentar aqui as demonstrações do fluxo de caixa, que é um grande avanço aí dentro das demonstrações financeiras das cooperativas após a vinda
da Contabilidade Internacional, do IFRS, e aqui a gente consegue visualizar realmente toda a movimentação de recurso que ocorreu aí na cooperativa em 2021. E aí a gente vai dar alguns destaques aqui, onde a gente pode perceber aqui que em relação aos provisionamentos que realizaram na carteira de crédito, de 2.265.000, ele volta positivo ali para o caixa, porque o provisionamento da carteira ele é apenas um impacto econômico. Então, outro destaque aqui, operação de crédito, uma redução aqui, né, de liberação de crédito de 4.271.000. O crescimento aí em depósitos de 14 milhões. E aí percebam todos a importância da demonstração do fluxo de caixa, que ela realmente as maiores variações de recursos da cooperativa está no objetivo fim da cooperativa, que é a operação de crédito e depósito. Se nessas linhas tivesse um aumento de recurso em outras linhas, que chamaria atenção aí negativamente. Então, a gente percebe que o fluxo de caixa da cooperativa está atrelado aí aos objetivos aí, dos recursos. Aqui na parte de investimento, né? Aqui é importante destacar que nas demonstrações de fluxos de caixa é separada em 3 blocos, né? Então, a parte econômica e operacional, a parte de investimentos e a parte de financiamentos. Então, na parte de investimentos, a gente percebe que teve um aumento aqui em 2021, muito por conta dos investimentos que a cooperativa fez no Cicobi Central Secresp para cumprimento do plano de capital da nossa central, que é o maior valor aí relevante dentro da saída do fluxo de caixa aí das variações. E na parte de financiamentos, é toda a movimentação que o cooperado faz em aumento de capital, redução de capital, os pagamentos de juros ao capital também refletem aqui. Dentro dessa variação dos 14 milhões, a gente viu que só 4 milhões na saída de operação de crédito, né? Onde que está o outro volume? É importante destacar que o volume de aplicação financeira, dentro do fluxo de caixa, ele entra na parte considerado como equivalente de caixa. Isso porque dentro das demonstrações financeiras, todas essas aplicações que a cooperativa tem é liquidez imediata. Então ele entra aqui embaixo e a cooperativa fecha aí o seu fluxo de caixa com um aumento de 12.400.000 em seu caixa na movimentação aí de 2021. Ok? Finalizando aí a nossa apresentação das demonstrações financeiras da cooperativa. Passo a palavra para o presidente. Ok, Fernando. Muito obrigado. Prezados cooperados, eu quero reforçar que o cooperado que tiver mais que uma conta, ele terá direito a um voto por conta. Lembrando que é importante ter em mãos o número do CPF e quem tem empresa ter o número do CNPJ em mãos, que será preciso para o processo de votação, que será feito no final da apresentação. Vamos agora ao parecer do Conselho Fiscal. Eu quero convidar a senhora Elza Cacites Ferra, que é coordenadora do Conselho Fiscal, para nos apresentar o parecer. Boa noite a todos da mesa, boa noite cooperados. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região, Cicobi e Sicredi, pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista os resultados das reuniões de verificação realizadas no decorrer do exercício de 2021, para os fins previstos no artigo 94 do Estatuto Social, suas atribuições, conforme Resolução CMN número 4.434 de 2015, em seu artigo 31 e outras atribuições estabelecidas no Estatuto Social, apresenta as atribuições.
fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais estatutários, analisar as demonstrações contábeis elaboradas periodicamente pela cooperativa, exigir cumprimento da legislação, do Estatuto Social e das normas, dar ou negar parecer do balanço, analisar os registros e fluxos de documentos, solicitar esclarecimentos sempre que necessário. E no período acima citado, verificamos apólices de seguros, possui seguro de dirigentes, diretores, administradores, membros de conselho de administração, membros do Conselho Fiscal e procuradores, com a Tóquio Marine, com vigência até 12/12/2022. Possui seguro de vida dos colaboradores, com a Unimed, vigência até 30/9/22, conforme apólices de 24 de maio de 2011 e aditivo de outubro de 2021. Seguro de numerários, renovação da apólice com vigência até 23/1/2023, com a Tóquio Marine, para as agências de Americana, Limeira e Nova Odessa. Seguro patrimonial da agência de Americana, que é imóvel e bens, apólice com vigência até 27/1/2023, com a Porto Seguro. Possui seguro patrimonial da agência de Nova Odessa, imóvel e bens, com vigência até 14/8/22, com a Tóquio Marine. Seguro patrimonial da agência de Limeira, imóvel e bens, com vigência até 27/1/2023, com a Porto Seguro. Segurança das agências. As agências de Americana e Limeira possuem porta giratória, a agência de Nova Odessa possui porta semi-giratória, contendo detector de metais. As agências têm segurança armada com a empresa SOS Segurança. 3. O Fundo Garantidor. Conforme resolução CMN número 4.284 de 2013, a cooperativa contribui mensalmente ao Fundo Garantidor. 4. Certidões negativas. As certidões negativas de tributos federais e municipais, certificado de regularidade do FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas foram apresentadas e estão dentro do prazo de validade. 5. Relatórios. Foram conferidas as despesas operacionais por amostragem de janeiro a dezembro de 21. Analisamos por amostragem os documentos referentes a operações contratadas de empréstimos, cheques em caução, capital de giro, renegociações, conforme relatório elaborado pelo Comitê da Qualidade dos Ativos da Cooperativa. Acompanhamos os relatórios de auditoria externa, CNAC, verificamos mensalmente o DRE e balancetes, verificamos o balanço patrimonial e verificamos as solicitações do SAC, ouvidoria, para acompanhar as providências. Verificamos por amostragem os seguintes relatórios de janeiro a dezembro de 21. Contas a pagar por período, ECP 021, Gestão de Risco de Crédito, GRC 009, Cotas de Capital a pagar, CCA 007, Cotas de Capital a realizar, o CCA 006, Parcelas em atraso, TIT 061, Operações contratadas, EMP 087, Saldos devedores, o CCO 035, operações vencidas com empréstimos, EMP 007, operações de créditos lançados para prejuízo, PJZ, contas em atraso de cartões de crédito, RELCRE 022, monitoramento das garantias, questionário de autoavaliação, CSA, acompanhamento do plano de orçamentário mensal, acompanhamento do planejamento estratégico, acompanhamento da política de crédito. 6. Contabilidade. Os relatórios contábeis apresentados mensalmente pela contabilidade, referente ano de 2021, atenderam às necessidades desse Conselho. 7.
Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Apresentaram mensalmente as atas para conhecimento deste Conselho, participamos de reuniões para esclarecimentos de itens apontados em atas e todos os questionamentos foram esclarecidos. Diante das verificações, informamos que as despesas efetuadas foram autorizadas pelo Conselho de Administração, todos os compromissos com terceiros, de acordo com os documentos apresentados e verificados, encontram-se em dia. Dos empréstimos concedidos, verificamos a análise de posição da carteira, emitido pelo Comitê da Qualidade dos Ativos, e verificamos por amostragem os contratos de empréstimos. Dado o exposto, recomendamos a aprovação do balanço geral e demonstrações de resultado de sobras ou perdas do exercício findo de 2021 pela Assembleia Geral Ordinária. Americana, 26 de abril de 2022. Assinam esse parecer Elza Cacitas Esferra, Tiago Erge de Pacola e Ralph Giordano. Muito obrigada e boa noite. Muito bem, e após o parecer do Conselho Fiscal, nós vamos ao parecer da Auditoria Externa, KNAC. Para isso, eu chamo o Dr. Marcelo Fiorani para fazer a leitura. Parecer da Auditoria Externa. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis. Ao Conselho de Administração, à administração e aos cooperados da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região, Sicoob, Sicredi, Americana, São Paulo. Opinião. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região, Sicoob, Sicredi, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Sicoob Sicredi em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. São Paulo, 25 de março de 2022, Luciano Gomes dos Santos, contador CRC, ERS 059628/O. Bom, e após a apresentação da diretoria executiva, Conselho Fiscal, Contabilidade e o parecer da auditoria externa, eu abro a palavra. Caso alguém tenha algum questionamento, alguma dúvida, estamos à disposição. A palavra está aberta. Parabéns, Marcos. Parabéns toda a diretoria, conselho. Parabéns a todos. Bons resultados. É assim que nossa cooperativa.
pergunta para ela. Estou perguntando isso para ela. Eu não sei se ela está... Estão me ouvindo? Elza, tem uma pergunta no chat que é para o Conselho Fiscal. Você pode responder, por favor? Sim, deixa eu ver se eu vi a pergunta certa. Então, estou vendo aqui que pergunta o que é, bem pode voltar, o que é o comitê de ativos citado no relatório do Conselho Fiscal. Senhores, esse comitê ele foi formado para verificar todo o ativo da cooperativa. Por isso que nós citamos, ele se compõe de 4 pessoas. Hoje o coordenador é o Veridiano, ele faz parte desse comitê e avaliam o ativo da cooperativa. Espero ter esclarecido, senão nós podemos passar a palavra para a Direx também. Obrigada. Wanderlei Barfod, está respondendo sua pergunta. Você quer que complemente? Wanderlei Barfod pergunta, qual a função do Conselho Fiscal, não é a mesma? Ele continua questionando aqui, Márcio e demais, qual a função do Conselho Fiscal, se não é a mesma do Comitê de Ativos. Foi subdividido, o Conselho Fiscal ele faz todo o trabalho de verificação, de fiscalização. Esse comitê foi formado e aprovado pelo Conselho de Administração para o levantamento dos dados, de todos os dados, cheques, Será que o Veridiano cartas, enfim, todos os... Bom, presidente, se me permite. Por favor, secretário. O Comitê de Qualidade de Ativos, está previsto no nosso Estatuto Social, a sua criação, justamente para analisar, sendo um reforço de análise dos ativos que nós possuímos e a sua efetiva realidade, se eventualmente não há alguma fraude, na tentativa de buscar justamente isso, ou, de repente, uma garantia que esteja fora do valor de mercado que é oferecida. Então, ele tem uma atribuição muito mais ampla em relação ao Conselho Fiscal nessa situação. Então, ele busca justamente minimizar esses problemas. E ele está previsto no Estatuto Social a sua criação desde o início da cooperativa e só foi implantado há cerca de 2 anos. Uma pergunta ainda do Wanderlei, com relação à lei de proteção de dados, como fica? Se tem algum problema em relação à lei de proteção de dados? A cooperativa implantou o sistema, se adequou, tem se adequado à Lei Geral de Proteção de Dados e os comitês, eles obviamente têm atribuição legal, além da Lei de Proteção de Dados, eles também, nós temos muito, antes disso, o sigilo financeiro, que já é atribuído há muito tempo, tanto pela Constituição como pelas demais normas normativas do Banco Central. Então, isso é justamente a adequação dessas normas é observado na utilização da cooperativa. Ok. Pessoal, mais alguém tem algum questionamento, mais alguma dúvida?
Então, agradeço aí a participação de vocês. Vamos dar continuidade. Temos alguns itens para deliberação. Destinação das sobras. O Conselho de Administração e a Diretoria Executiva propõem sobras acumuladas do exercício 2021. Foi no valor de R$ 671.628. A sugestão do Conselho de Administração é de 100% na conta capital dos cooperados. É uma maneira de retribuir aos cooperados o que fizeram pela cooperativa e uma maneira também de fortalecer a nossa cooperativa, aumentando aí a sustentabilidade. Destinação do FATS, R$ 70.012. O FATS ele possui um regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração. Mas, por transparência, nós estamos trazendo para mostrar para os cooperados o valor e a destinação. Lembrando que nós temos um regulamento próprio para isso. Remuneração global. Fixação do limite de gastos global com os honorários da diretoria executiva. Em maio de 21 a abril de 22, foi provisionado 640 mil e foi utilizado 421 mil. A nossa proposta de maio de 2022 a abril de 2023, a nossa proposta é de 900 mil. Isso não significa que nós vamos utilizar todo o valor. Como no exercício anterior, o provisionado era 640, nós utilizamos apenas 421, a nossa proposta é ter uma reserva, porque dentro dessa proposta, nós temos aí o reajuste do salário dos diretores, que ainda vai acontecer, nós temos a remuneração variável, que vai estar dentro disso, e agora nós temos também um novo integrante, a nossa diretoria. Então, nós tivemos, por um momento, 2 diretores, depois nós completamos a diretoria executiva com os 3 diretores, e essa semana iniciou conosco o presidente da diretoria executiva. Então, nós estamos com 4 pessoas agora completando realmente o nosso quadro de diretores. Então, nós trazemos essa proposta que nós achamos prudente para que nós possamos trabalhar com segurança. Cédula de presença. Fixação do valor por reunião. Conselho de Administração. A nossa proposta é de R$ 550 a cédula de presença e do Conselho Fiscal, R$ 550 também. Lembrando que nós já estamos há 2 anos sem reajuste e o reajuste que nós trouxemos como sugestão é o reajuste baseado apenas na inflação. Eu quero lembrá-los que a votação será no final da apresentação. Tá? Então, teremos os itens separados. Então, vocês vão poder votar em cada item. E lembrando, é importante ter o número do CPF em mãos e também o CNPJ para quem tem empresa. E quem tem mais que uma conta poderá ter um voto por conta. Nós vamos agora à política de sucessão de administradores do Sicob. Bom, a política de sucessão, ela vem já do Sicob, da própria Secresp, e como houve uma alteração no nome do Bancob, e passou a ser Banco Sicob, então é necessário que haja essa alteração na política para corrigir o nome que estava. Então, o que havia no artigo 1º, item 2c, esta política se aplica ao banco e suas empresas controladas para que a presente política seja eficiente, controladas. Essa política se aplica, C, ao banco Sicob e suas empresas controladas. Então, essa é a alteração do artigo 1º, 2c. O artigo 1º, item 7,
Para que presente política seja eficiente, ela deverá ser divulgada para todo o público interessado das entidades do Sicoob. A proposta é excluir esse item 7. E o item 8 complementam esta política e a ela subordinam todas as normas e os procedimentos operacionais que regulam o plano de sucessão. A alteração aqui é meramente do numeral, que antes este item era o 8, como foi excluído o 7, então ele passou a ser o número 7 da nova política. Temos mais uma pergunta aqui no chat, do Vanderlei. Qual a razão do aumento, já que foi alterado o estatuto e diminui o número de diretores? Acredito que se refere ao valor do aumento de células. Bom, respondendo à pergunta, nós não tivemos a diminuição de diretores, nós tivemos o aumento do número de diretores. Hoje nós estamos com 3 diretores, sendo o diretor comercial, administrativo e operacional. E além dos 3 diretores, agora veio para completar o nosso quadro o presidente da diretoria executiva. Então, nós aumentamos o quadro de diretores, o que era previsto de acordo com a nossa política. Então, com isso, nós tivemos um aumento, não uma diminuição no quadro. Talvez o que ele se refira é a alteração estatutária que excluiu o cargo de vice-presidente. Mas isso foi há 3 anos atrás, foi antes já na Assembleia anterior, já era esse global, era para os 4 diretores. Tem mais alguma pergunta? Alguém tem algum outro questionamento? Alguém tem mais algum questionamento? Não tendo mais questionamentos. Bom, não tendo mais questionamentos, então nós vamos abrir a votação. Passaremos agora um vídeo com a orientação sobre a votação. Lembrando que é importante estar com o número de CPF e CNPJ para quem tem empresa. E quem tem mais que uma conta poderá fazer um voto por conta. Então assista o vídeo e nós daremos um tempo de 15 minutos para que seja feita a votação. Olá, estou aqui para te ajudar a como você entrar no formulário de votação. Você clica no item chat que consta na barra de ferramentas do Teams. Você clicando nesse ícone vai abrir o chat onde você terá o link que nós disponibilizamos para você votar. Clicando nele vai abrir a cédula de votação, onde você vai colocar os seus dados completos. Aqui é muito importante que você digite o seu nome completo para identificarmos quem está votando. No item 2, você vai anotar o número do CPF ou do CNPJ, caso for empresa. No item 3, é as contas do primeiro e segundo semestres de 2021, compreendendo o relatório de gestão, balanço patrimonial, demonstrativos de sobras ou perdas, parecer do Conselho Fiscal e relatório da auditoria externa. Você pode aprovar ou reprovar. O item 4 é a destinação das sobras acumuladas no exercício de 2021, no valor total de R$ 671.628,49, cuja sugestão foi incorporar 100% na conta capital dos cooperados. Você pode aprovar ou reprovar. No item 5 é a fixação da cédula de presença para o Conselho de Administração no valor de R$ 550. Você pode aprovar ou reprovar.
No item 6 é a fixação da cédula de presença para o Conselho Fiscal no valor de R$ 550. Você pode aprovar ou reprovar. No item 7 é a fixação do valor global para a remuneração da diretoria executiva no valor total de até R$ 900 mil. Você pode aprovar ou reprovar. E por último, o item 8 é a aprovação da atualização da política de sucessões dos administradores da Sicob, conforme foi explicado. Você pode aprovar ou reprovar. Terminando a votação, você clica em enviar e o seu voto já foi computado. Se você possui mais de uma conta, você tem que repetir o processo. Você vai voltar no chat, clicar novamente no link e entrar com os dados da empresa na qual você representa, mais o número do CNPJ. É muito importante que você digite o nome completo da empresa, para que possamos identificar qual a empresa cooperada que está votando. Tem interesse direto na votação, não pode votar nos itens relacionados. Aprovação de contas, nem o CONAD, nem o Conselho Fiscal, nem diretores executivos. Cédula de presença, nem CONAD, nem fiscal. Remuneração global executiva, diretores executivos. Então, para quem não for votar em alguns desses itens, é só deixar em branco. Lembrando que nós teremos o tempo de 15 minutos para fazer a votação e declaro a votação aberta.
Bom, cooperados, encerrada a votação, vamos então à apuração dos votos. Tivemos a participação de 57 pessoas votando. Primeiro item, as contas do exercício. Tivemos a aprovação pela maioria dos votantes. Destinação das sobras, aprovados também por unanimidade. Fixação da cédula de presença do Conselho de Administração, aprovado também pela maioria dos votos. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal, aprovado também pela maioria dos votos. Fixação do valor global para a remuneração da diretoria executiva, aprovado pela maioria dos votos. Aprovação da atualização da política de sucessão dos administradores do Sicob, aprovado pela maioria dos votos. Bom, então tivemos toda a aprovação em todos os itens apresentados, só lembrando que o FATES, ele era apenas para informação, não era para votação, tá? E antes de irmos para o encerramento, eu queria apresentar para vocês um evento que nós participamos recentemente, um evento da Secresp, a Central das Cooperativas, onde nós tivemos a felicidade de ser homenageados com 2 troféus. Nós ganhamos o 3º lugar no ranking de desempenho na categoria clássica porte médio e também destaque de sustentabilidade. Foi um evento muito bom, onde o networking com as demais cooperativas foi muito interessante. Foi um evento onde eu participei presencialmente representando a cooperativa, mas todos os nossos colaboradores estiveram participando de maneira online e esse evento com certeza contagiou a todos e ficou aí o sabor, a vontade de continuar lutando por melhores resultados. Acho que a gente tem conseguido estar à frente sempre nesses eventos da Secresp, a gente tem tido a nossa participação e de maneira gloriosa. Então, acho que deu uma motivada na nossa equipe e é algo que nós queremos compartilhar com vocês. Agora, indo para o encerramento. Encerramos 2021 com a certeza da superação dos desafios que nos foram apresentados e, principalmente, com a esperança de que este novo período será um divisor de águas na recuperação econômica e, consequentemente, da sociedade como um todo. E nada será possível sem a participação de todos. Por isso, registramos aqui o agradecimento aos nossos colaboradores, às associações parceiras, ao Conselho Fiscal, à Secresp, aos demais parceiros e principalmente a você cooperado, razão da nossa existência. Desejo uma boa noite a todos e agradeço a participação.